Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na página do Facebook, né, Giz e Luta. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a educação, né, sobre a pandemia. E para isso nós chamamos alguns convidados, né. E hoje eu tenho aqui como convidado a professora Cíntia, né, Cíntia Secário, e o Batalha, Thiago Batalha também, aqui conosco para falar um pouquinho sobre a educação, sobre o Covid, né, sobre o que está acontecendo no dia a dia, e os dois também são pré-candidatos aqui de Mogi, né, eles vão falar um pouquinho também sobre a pré-candidatura de cada um, eles vão falar um pouquinho como que eles pretendem, né, se caso eleitos, fazerem a proposta deles aqui para a cidade, né, sabemos que o vereador não depende só dele, né, tem mais 12 vereadores lá junto, 23 aqui no caso de Mogi, né, junto com eles, para fazer bem. Mas vou apresentar cada um deles, né, começar primeiro com as mulheres, né, queria que a Cíntia se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre ela aqui na apresentação. Boa tarde, meus colegas, agradeço já de primeira mão o convite de estar participando desse bate-papo. Boa tarde a quem já está com a gente para assistir. Meu nome é Cíntia Secário, eu sou professora da Rede Pública Estadual e da Rede Pública Municipal de São Paulo. Exerço ofício há 24 anos, quase, né? Mês que vem, mês de agosto, eu faço 24 anos. Na cidade eu participo, né, eu sou ativista social, então eu participo de algumas causas sociais, de grupos de mulheres, sou PLP também, que é promotora legal popular, um grupo de mulheres que trabalha contra a violência doméstica, pelo ensino popular em direito para mulheres, e também contra toda forma de racismo e preconceitos da sociedade. Tive um destaque na cidade pela luta, né, o ativismo contra o aumento do IPTU, né, já comecei nesse processo no final de 2017, com a aprovação da lei pela Câmara dos Vereadores, e depois houve aí uma sucessão de lutas, sucessão de conquistas e algumas derrotas também relacionadas ao IPTU, e talvez a gente converse um pouquinho sobre isso hoje durante a live. E eu estou aí, né, junto com um batalhão de novos pré-candidatos, pessoas novas, e a gente tem muita gente engajada, muita gente que está disposta à renovação que a gente tanto precisa, mas uma renovação com qualidade, com pessoas que, acima de qualquer coisa, lutem pela justiça social na cidade e contra a desigualdade social, que em Mogi é muito bem clara. Isso. Thiago Batalha? Boa tarde, queria primeiramente dar meu boa tarde a todo mundo que está assistindo. Estou vendo aqui que a audiência está subindo, então obrigado por quem parou aí seu tempo nesse sábado para assistir a gente falar um pouquinho sobre transformação, sobre o que é o nosso município, o que ele precisa. Bom, obrigado, professores, por terem me convidado, para mim é uma honra estar aqui. Queria dar boa tarde também à minha colega Cíntia, que vem desenvolvendo um brilhante trabalho aí na nossa cidade. Para quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que desenvolvo um trabalho social aqui na cidade há mais de 11 anos, né? Sempre desenvolvi projetos sociais em prol dos menos favorecidos, né? Sou ativista social também, carrego algumas causas da comunidade LGBT, na qual eu faço parte. Também luto muito pelas religiões de matriz africana, e com esse anseio, né, de querer transformar mesmo, querer participar da transformação do nosso Brasil através do nosso município, eu passei a engajar no ano de 2018, passei a fazer parte, né, do grupo Vamos Ocupar a Cidade, e esse grupo veio suscitar dentro de mim essa necessidade e essa vontade de passar a representar a minha população, o público da nossa cidade, que precisa tanto de alguém que lute com verdade e com força. E é por isso que eu decidi colocar meu nome à disposição para uma futura candidatura, né? A gente sabe que nós somos pré-candidatos porque ainda temos que ter a nossa candidatura homologada. E nisso, batalhando bastante com essas pessoas para que a gente consiga montar uma meta de mandato bem forte para que isso seja cumprido nesses 4 anos, caso a gente venha a assumir uma cadeira, né?
Isso, Thiago. Também temos presente aqui o professor Paulo Cubas, né, Paulinho? Que vai também debater um pouquinho aí conosco aí. Paulo Cubas, que é professor de Isaac Glimber. Paulo, você tem alguma, para começar aí, alguma pergunta para os dois aí? Paulo, tá me ouvindo? Paulo, acho que o seu microfone deve estar desligado. Espera aí. Pronto, Paulo, seu microfone estava desligado. Pode falar. Ah, é? Agora estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Boa tarde a todos e todas, né, aos participantes, as pessoas que estão assistindo, acompanhando. Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, sou professor da Escola Isaac Grimber, aqui no Santa Teresa, né, periferia de Mogi das Cruzes. E vamos participar fazendo aqui alguns questionamentos, querendo saber mais sobre as propostas e as ideias, né, dos nossos convidados. Eu vou começar perguntando, Gerson, você começa? Não, pode começar, pode falar. Uhum. Então, a primeira questão é saber de cada um de vocês, né, um pouco da história de cada um de vocês, o que motivou vocês a estar participando aí da política institucional, né, partidária, enfim, um breve histórico, né, de cada um, primeiro, para iniciar. Cíntia? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, eu sou professora há 24 anos, né, da rede pública estadual e municipal de São Paulo, novamente. Quando nós temos o contato com a educação pública, naturalmente nós já temos aí uma tendência a lutar a favor das causas sociais, a favor dos direitos, garantia de direitos, conquistas de direitos, faz parte da nossa profissão, né, da nossa atuação enquanto educadores, e eu sempre tive muito isso comigo, então eu sempre participei de lutas para conquistar direitos, para não perder direitos, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, as recentes agora, né, não só questões salariais ou greves, enfim. Com a questão do IPTU na cidade, então a gente teve um problema em 2017, que foi a aprovação da Lei 133 de 2017, que é a lei que alterava a planta genérica da cidade. Essa alteração, a gente soube, né, e através do vereador Rodrigo Valverde, que eu acompanhava ele nas redes sociais, que quando essa lei fosse implementada, a cidade toda teria um problema muito grande relacionado aos valores do IPTU, e que esses valores ficariam absurdos, né, muito grandes. Daí, a gente começou um processo de luta para que essa lei fosse revista. Tivemos manifestações, então começou em dezembro de 2017, nós fizemos uma manifestação, que houve até uma passeata na Avenida dos Bancos, e foi até o Terminal Central. Depois nós fizemos uma outra em janeiro, e aí essa foi um fracasso, tinha acho que umas 10 pessoas apenas. Porém, a gente sabia que quando os carnês começassem a chegar, e nesse ano eles demoraram um pouquinho mais a chegar, talvez porque o prefeito e o pessoal lá da Secretaria de Finanças já imaginasse que a população teria uma certa revolta com isso. Quando os carnês começaram a chegar, as pessoas começaram a reclamar demais na internet, e os valores, postar os valores absurdos, aqueles que o carnê não havia chegado ainda, analisaram no portal da prefeitura, e todos com valor muito alto. E aí a sociedade começou a reclamar, né? Eu fui uma das pessoas prejudicadas com o valor. E como as pessoas estavam há muito tempo reclamando, assim, muito fervor e etc., e a gente com essa luta, né, com a nossa capacidade de lutar e de mobilizar enquanto professores, e foi uma manifestação horizontal, então houve várias lideranças, mas, né, até onde meu alcance chegava, eu consegui mobilizar as pessoas. A gente descobriu que logo em seguida haveria a inauguração do túnel, que seria no dia 4 de fevereiro de 2018,
E aí veio bem a calhar com aquilo que a gente precisava. A gente precisava fazer uma manifestação num local que desse visibilidade, que ao mesmo tempo gerasse uma comoção popular e ao mesmo tempo a gente conseguisse que os meios de comunicação dessem visibilidade ao assunto. E aí nós fizemos um evento no Facebook, pedimos para que as pessoas fossem de preto, que é para caracterizar um luto pela cidade, pelas causas da cidade, até porque ficou muito bem claro a posição dessa administração pública, onde, no mesmo dia em que houve a aprovação de uma lei que ia afetar diretamente a população, né, o orçamento da população, houve também a aprovação de uma lei que isentaria as empresas de ônibus, né, a Júlia Simões, em milhões de reais. Então, dá até a impressão que foi uma contrapartida. Eu vou dar para a empresa tirando da população, porque foi no mesmo dia essa aprovação. Inclusive, houve aprovação também de aumento de taxa de luz e algumas outras no mesmo dia, onde houve a isenção para a empresa de ônibus. Então, nós procuramos uma data de visibilidade, conseguimos essa data, veio muito bem a calhar, chamamos o pessoal para essa manifestação, e eu acho que nunca vi uma coisa assim em Mogi, e talvez eu nunca veja mais, né? Muita gente, cerca de 3.000 a 4.000 pessoas, pelas pessoas que fizeram a contagem. Não houve a manifestação do túnel, muito pelo contrário, o prefeito não conseguiu falar, os convidados não conseguiram falar, nós soubemos que o Bertaioli nem chegou, né, infelizmente para nós, né, manifestantes, não chegou nem a comparecer na inauguração. E nesse mesmo dia a gente aproveitou e montou um grupo, que é o grupo Mogi das Cruzes contra o IPTU abusivo, que está vivo até hoje, onde nós sempre levantamos questões relacionadas à administração atual, às administrações anteriores, e os vereadores que votaram a favor desse aumento, que infelizmente votaram sem sequer ler, porque quando você lê um projeto desse, você entende, eles entenderiam o impacto que isso causaria na vida das pessoas, né, na vida dos moradores, e eles pelo menos tentariam fazer com o prefeito alguns acordos, algumas emendas, para que essa lei ficasse um pouquinho mais leve para as pessoas. Nós tivemos aí, para quem não acompanhou, pessoas com IPTU a 10 mil, 12 mil reais, valores exorbitantes, impagáveis, para uma pessoa que vive de um salário mínimo. Após as questões de IPTU, depois nós levamos em frente, teve idas e vindas ao Ministério Público, nós tivemos conquistas, que essa lei 133, né, o prefeito teve que fazer uma adequação, aí chegou o segundo carnê na casa de todo mundo, então muita gente nem sabe de onde veio esse segundo carnê, achou que a prefeitura foi boazinha e fez uma revisão, mas na realidade haviam pessoas que estavam ali lutando para que esse valor se tornasse um pouco mais justo e que as pessoas pudessem pagar a partir o imposto do seu único bem, que é o imóvel, onde a pessoa mora, enfim. E ainda continua errado, nós temos erros no IPTU, nós continuamos com essa luta, então várias indas e vindas no Ministério Público. Em agosto do ano passado, a gente conseguiu, através do Ministério Público, que a Prefeitura reconhecesse que 2.556 imóveis, se eu não me engano, mas basicamente 2.600 imóveis, que são considerados imóveis mistos, são aqueles imóveis que têm área comercial e residencial no mesmo terreno, que esses imóveis estavam com cobrança errada, a prefeitura estava cobrando a área total construída como se fosse comercial, e aí a alíquota muda, não é mais 1%, é 1,5%, juntando já a nossa planta genérica, que está errada, e leva o valor dos imóveis muito além do valor real, né, comercial do imóvel, juntando essa alíquota mais a planta genérica errada, a gente teve aí IPTUs de 12 mil reais numa casa em Jundiapeba, que é uma casa que, por exemplo, se alguém comprar, a pessoa tem que demolir, porque são puxadinhos em cima de puxadinhos, é aquela casa antiga. Então, a gente tem uma planta genérica que ela não analisa as especificidades de cada imóvel. Não sou especialista não, tá, gente? É que durante esse tempo que a gente está aí nessa luta, você acaba aprendendo, né? Então, para a gente lutar, a gente precisa entender um pouquinho, pelo menos o básico daquilo que você está lutando. E aí, hoje eu entendo, né, que para você ter um valor venal, a prefeitura tem que levar em consideração
a idade do imóvel, o material de construção com que aquele imóvel foi feito, o bairro que aquele imóvel se encontra. Então, são várias características que não se levou em conta, né? Houve lá o georreferenciamento, ou seja, né, o popular drone filmou, fotografou as casas, tirou a medida, e todas as casas têm uma cobrança igual. E aí, depois, quem tiver dúvidas, quiser falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um longo assunto, aí pode me chamar, que aí eu explico. Mas em agosto a gente conseguiu essa vitória para 2.600 imóveis, e o IPTU de muita gente baixou de 12 mil, de 8 mil para 1.200, 1.500, 2.000 reais. E também, novamente, muita gente não sabe que a gente estava lá nessa luta e foi uma conquista muito grande. Paralelo a isso, eu participei de algumas questões de moradia na cidade, de Jundiapeba, onde houve houve a desocupação de muitas famílias, dezenas de famílias. Ajudei mesmo nas questões sociais, né, de provisão, de apoio imediato para o que eles precisavam. E recentemente eu participei de uma ação também de Jundiapeba, o pessoal da Rua José Pereira, que chegou uma notificação da prefeitura que era totalmente errada, não era uma ordem judicial nem nada, mas que estava simplesmente dando 7 dias para as pessoas desocuparem o imóvel, e algumas pessoas já estavam até entregando a casa para a prefeitura sem saber que a gente está na pandemia, que a moradia é um direito fundamental, e que a prefeitura, para tirar essas pessoas que moram lá há 20 anos, 15 anos, precisaria ter um plano para tirar essas pessoas de lá, um plano habitacional, tirar elas de lá apenas com uma outra casa, para suprir a demanda habitacional deles. Enfim, nós conseguimos o contato com a prefeitura, conseguimos falar com o gabinete do prefeito, eles se prontificaram a tomar, né, a iniciativa em estar ajudando esse pessoal, e a gente está sempre de olho, porque, infelizmente, como o Thiago falou, né, os menos favorecidos, aquelas pessoas que mais precisam, eles sempre têm que ter alguém por eles, e quando as pessoas chamam, a gente tem que estar à disposição, independente de não estar na Câmara dos Vereadores, enfim. As pessoas passam a ter a gente como referência. Então, as pessoas chamam, a gente tem que estar em pronto atendimento. O que me levou a buscar essa vaga, né, na Câmara Municipal foi justamente isso. As pessoas acabam tendo como referência, as pessoas me pediram, muitas pessoas me procuraram, me incentivaram, e quando eu recebi o convite, eu falei, bom, já que eu incentivo tantas mulheres a ocuparem os espaços de poder, a ocuparem os lugares nossos de direito da sociedade, então eu tenho que atender esse chamado e ser um bom exemplo para que as próximas mulheres aí, nas próximas eleições, também façam o mesmo. É isso. Muito bem. Thiago? Opa! Mais uma vez, boa tarde. Eu vi que chegou um monte de gente aí, né? Então, boa tarde a todo mundo que está assistindo, ao meu pai e minha mãe, que já mandaram uma mensagenzinha aqui para mim. Queria mandar um beijo para os dois aí, que acompanham cada passo que a gente dá. Bom, como eu tinha dito, nós já desenvolvemos um projeto social aqui na cidade há mais de 11 anos. Então, a gente já vem acompanhando, né, a vida dessas pessoas que são menos favorecidas, que mais precisam de apoio. Como a Cíntia falou, e é verdade, eles precisam de ajuda, e quando precisam, nós temos que estar à disposição para poder mostrar para eles que eles podem contar com alguém, entendeu? Infelizmente, eles estão largados, e nós temos uma gestão pública que não liga para esses cantos da nossa cidade. Se nós formos ver hoje eu fui passear, fui dar uma volta na cidade, no bairro de Jundiapeba, ali perto das Torres da Bandeirantes, e lá é totalmente abandonado, a ponto de ter esgoto passando dentro das casas. Então, assim, vendo tudo isso que estava acontecendo na cidade, vendo que cada vez que nós caminhávamos e víamos as necessidades da população, as pessoas se grudavam mais na gente, tinham a gente como ícone mesmo de ajuda, eu acabei conhecendo o trabalho do vereador Caio Cunha, no qual eu admiro demais o trabalho que ele desenvolve desde a época que eu o conheci, e ele decidiu, junto com outro grupo de pessoas, né, montar um movimento na cidade, que até então o movimento foi fundado no ano de 2018, e eu passei a fazer parte desse movimento, que é o movimento Vamos Ocupar a Cidade. Estou até com a camiseta aqui, ó, a cidade precisa de você. É um movimento que nós temos, um movimento de pessoas comuns que estão dispostas a mudar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes.
Graças a Deus é um movimento que não tem envolvimento com nenhum tipo de partido, né? É um movimento que cada um segue por si o partido político que quer seguir, porque ele não é um movimento partidário, é um movimento do grupo de pessoas. Estando lá, participei de uma formação maravilhosa que aconteceu no ano passado, era uma formação uma vez por mês, no qual grandes nomes de estudo político mesmo, da política, vinham falar conosco, explicar qual que era a função mesmo de um servidor público, né, de uma pessoa que trabalha para a população após ter esse mandato homologado, ou até mesmo aqueles que trabalham ajudando essas pessoas que estão lá dentro, e principalmente formou a gente como cidadãos que querem mudar o município. De primeiro instante fui um pouco resistente, né, em querer, né, tomar partido e representar a população, mas devido a vários pedidos mesmo, não somente das pessoas que caminham junto comigo na ONG, caminham junto comigo no projeto social, mas também as pessoas no qual a gente ajuda, vieram conversar e falaram, olha, precisamos de alguém que nos represente de verdade. E levando em consideração toda essa bagagem política, levando em consideração todo esse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, eu acabei decidindo colocar meu nome à disposição para a gente poder levantar essa bandeira e lutar pela mudança. Porque está bem complicado da gente ver esse descaso todo, como a Cíntia falou mesmo da questão do IPTU. A questão do IPTU é uma das questões mais complicadas da nossa cidade. A prefeitura veio numa tacada só, mas se a gente for ver também, nós temos agora a questão da merenda, que foi liberado um valor exorbitante para a prefeitura para poder dar merenda, e cadê as cestas básicas? As pessoas estão passando fome nessa quarentena, a ponto da gente que faz projeto social ter que ficar se virando em 500 para poder atender todo mundo, e ainda, diante do trabalho, a gente correu o risco de ser denunciado, porque as pessoas não entendem que já é um trabalho desenvolvido há muito tempo. Então, a gente acaba ficando à margem mesmo dessa política suja que acontece aqui no nosso município, e é para mudar isso que hoje nós estamos colocando o nosso nome à disposição para vir como uma diferença, né? Para fazer a diferença na cidade, mostrar que tem como fazer um trabalho limpo e honesto e ajudar a população, sim. Thiago, já conheço você faz tempo, né, seu trabalho, a Cíntia eu estou conhecendo também agora. Então, eu queria passar para o Diogo. Diogão? Primeiramente, Tá desculpem o delay aqui, eu tô pelo 3G aqui do celular, mas está funcionando. Então, vamos lá. Não cair também, né? Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde aos dois pré-candidatos, Thiago Batalha, Cíntia Secário, dois guerreiros ali. Tem um histórico bacana, né? Nossos convidados. Daí, antes de mais nada, eu queria começar falando um pouco sobre os impactos da Covid, né? Porque nós estamos vivendo um período de pandemia e na concepção dos dois, assim, Mogi das Cruzes tem se comportado bem nesse contexto, nesse período ali, né? A prefeitura ela tomou as medidas necessárias para evitar que a doença se proliferasse, deu uma ajuda ali para os pequenos e médios comerciantes. Nós que somos professores, Cíntia, você também, nós temos visto muito que as escolas particulares têm feito uma pressão muito grande para o retorno às aulas. E por que as mensalidades não estão sendo pagas? O que vocês acham de tudo isso daí? Pensando na prefeitura de Mogi. Eu começo pela Cíntia, né? Acho que a Cíntia começou a primeira, ou o Thiago começou? A Cíntia. Vamos ser cavaleiro, né, Thiagão? Vamos deixar a Cíntia começar. Opa. E depois eu... Vai lá, Cíntia. Bom, a prefeitura de Mogi, a gente que acompanha, assim, de maneira geral, até que começou bem, né? Começou bem. Eu entendo, assim, as dificuldades, então a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que só critica, né? A gente tem que criticar o que realmente está errado e, ao mesmo tempo, a gente tem que dar valor ao que está certo e fazer crítica construtiva, propositiva, né? A cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade com quase 500 mil habitantes. Então, a gente começa por aí. Não é uma coisa simples de se resolver. Começou bem, começou com uma fiscalização boa, começou com uma atenção maior, né, para as pessoas. Porém, a gente está sempre na periferia, Jundiapeba, Butujuru, Jardim Aeroporto, em
regiões da cidade, a gente percebe que houve uma divisão muito grande entre como se tratava a região central, bairros melhores da cidade e a periferia. Claro que aí a gente tem, como educadores, a gente sabe que tem N questões relacionadas a isso. Então, houve o hospital de campanha, que eu não acho que foi errado ele ter sido feito. A gente tem uma cidade grande, então se o número de infectados, se o número de mortes e de internações subisse muito, muito rápido, teria que ter, de uma forma efetiva, alguma coisa de pronto atendimento. Então, eu, por exemplo, não questiono o fazer o hospital de campanha, mas eu questiono o valor que foi utilizado nessa construção. A gente tem uma construção de 2,8 milhões de reais que poderia ter sido feita, de repente, num outro local, com uma logística melhor, em que o dinheiro público pudesse ter sido mais bem aplicado. E um valor menor para que se pudesse aplicar em outras áreas. Um grande defeito, né, que eu também achei, foi a falta de... o setor... Em muitas cidades a gente viu, né, que o pessoal da saúde foi preparado para estar na linha de frente, nos bairros afastados da cidade, para estar levando a informação, né? A gente vive num momento de desinformação. Desde 2013 a gente tem aí muita desinformação no ar, na internet. Então, muita gente acha que a Covid é mentira, que é uma conspiração, que os números estão errados. E somente agora que a gente tem aí um número muito alto, né, de infectados, a gente tem no Brasil quase 80 mil mortos, se eu não me engano, não sei se já passou, quase 90 mil mortos. A gente tem quase meio milhão de pessoas contaminadas, um número muito alto. Só agora que as pessoas estão percebendo que realmente é verdade. Então, a gente falhou enquanto levar informação para todos os cantos da cidade. Não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que assiste o jornal que vai te levar uma informação correta. Então, muita gente, não chegou a muita gente essa informação correta do que é a doença, de qual é o meio de prevenção, os meios de prevenção adequados, que não era necessariamente o álcool gel, então todo mundo correu para comprar o álcool gel, sendo que às vezes um sabão em pedra que a mãe faz era muito mais eficiente. Então, eu achei que na questão de levar informação para a população, a prefeitura pecou bastante, porque não se via esse papel. Eu mesmo mandei e-mails e mais e-mails, porque eu pensei, né, a gente pode fazer um projeto, levar informação nesses lugares com carro de som, porque aí você se previne as pessoas têm que ver que isso é sério, mas não houve resposta positiva, enfim, tudo era via fundo social, via prefeitura, e as coisas acabaram não acontecendo. Tenho também uma crítica, né? Então, aí foi uma crítica e uma solução. Então, a crítica era a falta de informação para as pessoas da periferia e uma proposta de levar, através de carro de som, de panfletinhos, do pessoal da saúde, levar informação para as pessoas de periferia. Tenho também uma crítica relacionada à fiscalização, né? Também entendo que é uma cidade muito grande, né? É uma cidade que os bairros, existem bairros muito afastados, mas que ao mesmo tempo não houve uma fiscalização como se deveria. Então, a periferia continuou na rua, a periferia continuou nos parques, nas praças, continuou como se a molecada, né, como se fosse férias, e não houve uma fiscalização eficiente por parte da prefeitura. Uma outra crítica, mas também uma outra proposta de solução, foi o que o Thiago comentou, que infelizmente a gente teve muitos problemas relacionados às cestas básicas, que a prefeitura diz que forneceu, né, pessoas que estavam no cadastro e não receberam, pessoas que perderam o emprego nesse meio do caminho, justamente por causa da pandemia, mas que não receberam porque não estavam em cadastro nenhum, óbvio, né? Se não precisavam, não estariam mesmo em cadastro nenhum. Pessoas que têm filhos em escola e que passam a ter um gasto maior em casa de alimentação, porque os filhos faziam todas as refeições na creche, ou pelo menos 2 ou 3 refeições na escola, e passaram a se alimentar em casa. Mas as cestas não chegaram nas casas, e até hoje a Prefeitura de Mogi não tem algo voltado exclusivamente para os estudantes, e a gente sabe que a verba da merenda
nós, enquanto professores, nós sabemos disso, que a verba da merenda, ela é para a merenda, ela não pode ser desviada e não pode ser utilizada de outra forma, mas a Prefeitura de Mogi, ela não tem um plano que direcione esse atendimento para merenda. A gente entende que a logística é difícil, que o processo é difícil, mas a gente também não vê por parte da Prefeitura uma proposta de estar chamando os pais, os professores, para tentar resolver isso. Não vemos, né? Então, essa também é uma crítica. Um outro problema, a Prefeitura excluiu pessoas que pagam aluguel e que estavam desempregadas só porque moram em locais considerados nobres da cidade. Então, tem pessoas do Alto Ipiranga que só quando ligavam no 156, falavam o nome do bairro, já eram excluídas da lista, como se quem mora no bairro não tivesse ninguém ali de aluguel, não tivesse ninguém que perdeu o emprego nesse percurso aí. E a gente tem os problemas com a educação, mais especificamente, né? A gente também entende que foi uma coisa repentina, que a escola não está preparada para o ensino remoto, para o ensino online, né? Mas que também tem as deficiências, e a gente vê aí, como o Diego falou, que as escolas estão pleiteando retornar. Eu acho muito difícil, apesar da gente saber que aqui em Mogi mesmo, recentemente, os vereadores se uniram com o pessoal das escolas particulares e houve essa pressão para que haja um retorno. E a gente sabe que se a escola particular retornar, para a escola particular retornar, as escolas públicas também têm que retornar. Então, a gente vê uma pressão, né, não só em Mogi, nas outras cidades e no estado, para que haja esse retorno, mas conhecendo a doença, conhecendo as dificuldades que existem, né, relacionadas a todo o cuidado sanitário que se tem que ter. Há uma dinâmica de escola, né? A escola, eu costumo falar que vai ser um epicentro de contaminação, porque a gente tem adolescentes ou crianças, dependendo da faixa etária, escolas pequenas, mas escolas grandes. Uma das escolas que eu trabalho, só de professores, são mais de 100 professores, então é um local que vai ser muito fácil para disseminar a doença, e a gente tem que entrar nesse movimento que já existe de professores e de pais contra esse retorno, porque a gente está numa curva alta, né? Ela estabilizou, mas ela estabilizou no alto, ela não estabilizou embaixo. Então, há um número muito grande de infectados, há um número muito grande de mortos. Em Mogi, o último número de mortes foi 230 pessoas, que é um número alto em pouco tempo, relacionado a apenas uma doença, uma única doença. E se as coisas voltarem ao normal, que parece que nunca deixaram de ser normais, né? A gente já vê a normalização das coisas no centro, em outros lugares, mas a escola não pode voltar, porque a escola tem uma rotatividade muito grande de crianças, jovens e adultos, e o que a gente vai encontrar e vai levar para casa depois. Então, esse número de contágio aí pode subir, assim, absurdamente. A escola, ela vai afetar diretamente nessa curva, né? Talvez no crescimento da curva aí. Então, como professora, eu sou contra esse retorno, participo de alguns movimentos contra esse retorno, e as mães que eu tenho contato também não estão favoráveis a esse retorno, não enviarão os filhos para a escola. Então, são vários assuntos, então é difícil ser rápido, né? Relacionado à prefeitura e às ações de Covid, pontos positivos e pontos negativos, né? Mas agora, nesse final, a gente percebe, para concluir, que foi uma luta para, eu acredito, né, para tapear esses números, para que a cidade fosse para cor amarela, para poder abrir um número maior de comércios e serviços, para atender para atender alguns segmentos aí da sociedade, mas as coisas estão, infelizmente, normais. Você vai na cidade, a cidade cheia, você vai nos bairros, os bairros cheios, e é como se não tivesse acontecido nada, e nós sabemos a gravidade do problema. A gente está aí no Brasil com quase 90 mil mortos, infelizmente. Bom, um tema bem complexo, né, da gente falar, até porque
como a Cíntia falou, existem os acertos e os erros, né? E acredito que, como no começo foi aquele baque e a emoção do instante, houve sim bastante acerto. Acredito que a prefeitura conseguiu começar acertando, como a Cíntia falou, é verdade, o hospital de campanha ele foi um ponto assertivo, não com o gasto que foi, né? Esse gasto enorme. Nós sabemos que outras prefeituras conseguiram construir hospitais maiores do que o nosso com um gasto menor. Então, houve sim uma despreocupação da nossa gestão pública em relação aos gastos que poderiam acontecer, mas foi assertivo. Porém, a prefeitura de Mogi, infelizmente, ela tem um grande erro. Ela não sabe ser organizada. Ela não sabe ter plano de ação. Eles estão totalmente perdidos. É só você pegar o telefone e ligar ou na assistência social ou ligar em qualquer outra secretaria da prefeitura que eles estão extremamente perdidos. Eles não sabem o que te responder, eles não sabem para onde te direcionar. Então, assim, existem sim grandes pontos assertivos feitos na Secretaria da Saúde em relação ao Covid, e eu acho que o prefeito ele foi, assim, master, uma pessoa extremamente assertiva quando ele colocou o Dr. Naufel como secretário de saúde. O Dr. Naufel é um homem maravilhoso, um excelente secretário de saúde, só que eu reparei que agora ele está meio que deixando de lado, ele está ficando um pouco de lado, porque viram que ele estava se destacando mais do que o prefeito, né? Então eu acho que acabaram deixando ele um pouquinho de lado. Mas o Dr. Naufel foi a atacada mais assertiva que o prefeito teve em relação ao Covid. Fora isso, a prefeitura se perdeu no meio do caminho. Como ela se perdeu, nessa parte que ela se perdeu no meio do caminho, acabou ficando algo embolado e muita gente não sabia o que fazer ou para onde correr. A questão da informação, por mais que digam que não há necessidade, as pessoas elas precisam de informação. Você vai em bairros periféricos, onde as pessoas não adianta que elas não usam máscara. Elas estão aglomeradas no canto, sem usar máscara, e você tenta conversar, você tenta explicar, elas estão um pouco arredias para receber esse tipo de informação. Então, precisava, sim, ter feito essa questão de informação, levar para as pessoas essa informação para que elas entendessem a real necessidade e o real perigo que esse vírus trazia para o nosso município. E, levando em consideração as outras falhas da prefeitura, esses gastos exacerbados e, principalmente, a falta de transparência. A gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro, a gente não sabe por que foi gasto, estamos aí com a compra das máscaras por R$80, que foi aquele boom, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Vemos aí vários outros gastos que você entra na prefeitura, entra no site da prefeitura, vai para o portal de transparência e você não encontra a informação. Então, de um ponto, se nós formos verificar, de um ponto, na parte humana, sim, houve bastante acerto. Mas na parte, que a gente diz, administrativa do Covid, nós estamos totalmente perdidos sem entender o que está acontecendo. Então, o maior erro da prefeitura é não ter um plano. Quando você questionou sobre a resposta, sobre a questão de voltar o comércio, eu fico, assim, completamente indignado de não ver um plano efetivo para a retomada do comércio. Nós temos aí pessoas que estão há muito tempo sem trabalhar, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para nada, eles não negociaram com imobiliárias ou de alguma forma para que esse aluguel seja diminuído ou seja jogado para frente. Eles não se preocuparam em como esse empresário vai se restabelecer para poder voltar a contratar e o comércio começar a girar. É muito fácil falar, eu vou abrir a loja, eu vou abrir as academias, eu vou abrir tudo, mas qual é o respaldo que esse empresário vai ter? Nós fizemos o Plano Mogi, que foi um plano maravilhoso para o retorno da cidade, né? O retorno do comércio da cidade, e eles nem sequer quiseram ouvir o que nós tínhamos a dizer ou ler o Plano Mogi. Pelo contrário, eles foram lá, atacaram de todas as maneiras possíveis, pegaram algumas ideias do Plano Mogi, montaram um plano genérico de retomada da cidade, que até agora ninguém viu nenhuma ação efetiva em relação a isso. Então, acredito eu que sim, teve pontos muito assertivos, mas Mogi das Cruzes, infelizmente, deixou muito a desejar em relação ao Covid. Bom, eu passo a palavra aqui para o nosso amigo Paulo Cubas. O Paulo está aí, Gerson? Está aqui, está presente.
Alô, Gerson? Está presente. Paulo está aí. A palavra para o Paulinho aí, depois a gente volta com mais coisa aí. Paulinho, seu áudio está fechado, meu amigo. Com você, Paulo. Espera aí, Paulo. Vou abrir. Paulo. Pronto? Pronto, Paulo, pode falar. Alô, Paulo? Paulo. Estão ouvindo? Pode falar. Continuando com essa questão do Covid, tem algumas informações aqui para a gente poder pontuar, e aí vocês comentarem em cima delas, né? Que são alguns dados que nos assustam, né? Como já é sabido, são mais de 80 mil mortos. Essa é a população do bairro mais populoso de Mogi das Cruzes, né? Jundiapeba, tem 80 mil pessoas. Então imagina a população todinha do maior bairro da cidade é o número de pessoas que morreram no Brasil por conta dessa pandemia, né? Sem contar a subnotificação. Sabemos que também é enorme no país. São mais de 2 milhões de infectados. Nós só temos menos infectados que os Estados Unidos, né? É o segundo colocado do Brasil. Só que no estado de São Paulo são mais de 460 mil infectados. Mais do que toda a população de Mogi das Cruzes. Para a gente ter uma noção de tamanho, de número de pessoas, né? E uma comparação assim que é bastante triste, bastante estarrecedora. O município de Mogi das Cruzes passa dos 230 mortos por causa disso. Um município de mais ou menos 450 mil pessoas, né, que habitam. No Paraguai inteiro, não chega a 40, são 38 mortos. Um país de 7 milhões de habitantes. No Uruguai, outro vizinho nosso, 34 mortos. Então, são dados assim que assustam a gente. A gente está num município que tem mais pessoas que morreram por causa da pandemia do que 2 países vizinhos nossos, né? Então, a partir disso, a gente pode ter algumas reflexões aí, né, nessa questão de como foi administrado isso desde o início, a reabertura, no auge do negócio, continuou aumentando o número de casos de morte, e mesmo assim foram se flexibilizando a quarentena, etc., e isso tende a se multiplicar, né? E também um outro dado também aqui agora do nosso município. Jundiapeba a região da cidade que tem o maior número de casos, né? E também o maior número de mortos. Isso também é um indicador para a gente poder refletir na desigualdade também dentro do território do município. Questão de acesso à saúde, questão de acesso a métodos de prevenção, etc. Gostaria que vocês comentassem sobre isso, que acho que seria bastante interessante para contribuir com a reflexão aí. Começar, Thiago, para mudar um pouquinho. Na realidade, Paulo, isso que você falou, nós vivenciamos hoje, cara. É muito fácil eu cobrar de uma pessoa que não tem acesso quase nenhum à saúde, que não tem muito acesso à informação, que ele seja consciente de tudo que está acontecendo, sabe? Então, assim, é fácil chegar lá e atacar e falar, pô, esse povo não presta atenção no que está fazendo, esse povo tá lá, todo mundo despreocupado, mas, eu entrei numa casa hoje que eles estão com um problema com uma criança extremamente grave e tem um pedido feito para a prefeitura 8 meses atrás de um exame extremamente complexo que era obrigatório ser feito com pedido de urgência em 15 dias e essa criança não foi atendida. Então, para você ver a diferença que existe com as pessoas de lá. Eles são bem largados ao esmo mesmo. Ali não tem nenhuma atenção voltada da prefeitura. Então, pensa comigo, como que eu vou cobrar dessas pessoas que elas tenham consciência, sendo que o mínimo de cuidado com elas ninguém tem? Então, assim, esses números alarmantes que vêm acontecendo cada vez mais, você pode ver que os bairros mais periféricos são os mais atacados, né? É porque a falta e o descaso mesmo da saúde do nosso município, ele vem cada vez piorando, entendeu? Então, assim, é fácil atacar e dizer que eles não se preocupam e que eles querem só fazer as festinhas deles, mas ninguém vai até lá e conversa com eles e dá um mínimo de atenção.
sabe? Está sendo gasto tanto dinheiro com bobeira, e cadê os exames que eram para ser feitos aqui no município? Você vai agora numa UPA, ou você vai lá no Hospital de Bras Cubas, você não tem acesso. Eles falam que não tem, mas aí o prefeito foi e fez 4 exames. Aí eu tenho um caso agora de uma pessoa que teve Covid, ela se curou do Covid, ela voltou lá para fazer o teste comprobatório que não estava mais com Covid, simplesmente olharam para a cara dela e falaram, não, nós não fazemos o teste para comprovar que passou. Como que nós mandamos essa pessoa para casa sem ter a certeza de que ela está curada da doença? Sabe? Então são casos assim que a gente não consegue entender. Você pega o alto escalão da nossa prefeitura, o alto escalão do nosso município, está tendo acesso, sim, a todos esses testes e a saber se está infectado ou não, mas você pega esse pobre, aquele que está lá, que mal tem que comer dentro de casa, e ele não tem acesso a nenhuma informação, e além do mais, se vai no posto é maltratado. Como aconteceu com vários ali que chegaram no posto com sintomas de Covid, o médico olhou e falou que era amidalite e mandou para casa com azitromicina. E cadê o teste para falar que era amidalite? E se uma pessoa dessa chega em casa, entra num colapso no pulmão, ele começa a passar muito mal, vai internado e morre. A culpa é de quem? A culpa é dele porque ele estava na rua e não tinha informação? Não. A culpa é daquele que abandonou, entendeu? Aquele que não deixou com que ele fosse atendido. Essa, infelizmente, está sendo a nossa realidade aqui no município. A desigualdade social, ela é um problema muito grande no Brasil, né? Mas a gente está falando a nível de município, e aqui em Mogi a gente tem um discurso que me entristece muito, que a cidade é ótima, que é a melhor cidade de Mogi, da região, né, do Alto Tietê para se morar, e que em time que está ganhando não se mexe. São as frases que a gente escuta de um certo segmento da cidade, né? E aí eu digo, Mogi é uma cidade boa para se morar? Mogi é uma cidade boa para se morar. Mas quando a gente... depende do lugar de Mogi que a gente for, tem pessoas que moram em Mogi, que nasceram em Mogi, que vivem em Mogi a vida toda e não conhecem. Então, são pessoas que não conhecem o tamanho da desigualdade social que existe aqui no nosso município, né? E não precisa ir longe. Então, Jundiapeba, do centro para Jundiapeba, a gente tem quantos quilômetros aí? Uns 7 quilômetros? Talvez 8. E parece um outro lugar. Parece que a gente está vivendo em um outro lugar. Então, a gente está falando de pessoas que precisam ter uma atenção sanitária, lavar muito bem as mãos, ter acesso ao álcool gel, ter acesso a máscaras, sendo que quando Mogi implementou o decreto que seria obrigatório o uso das máscaras, havia um número enorme de pessoas, de cidadãos de Mogi das Cruzes, que não tinham acesso à máscara. E aí, assim, pode ter gente ouvindo e falando, besteira, imagina, uma máscara, igual, se eu não me engano, foi o Dória que falou, tem máscara a R$2. Mas tem pessoas que não têm R$2 para comprar uma máscara. Quem dirá R$8 para ter pelo menos 4 máscaras e dar para trocar no tempo certo e lavar, colocar para secar para usar de novo no outro dia. Isso falando de uma pessoa. Agora, são famílias que têm 4, 5, às vezes 10 pessoas. Então, as pessoas não tinham acesso a máscaras. Pessoas que em Mogi não têm acesso à água. Muitos lugares em Mogi, para quem não conhece, as pessoas não têm água encanada em casa. Muitos lugares em Mogi, a gente não tem uma rede de esgoto. Não vai longe, né? A gente está falando de Jundiapeba, do Jardim Aeroporto, de lugares que não são tão distantes assim do centro da cidade. As pessoas não têm acesso à água, não têm acesso ao esgoto, então não tem um saneamento básico. O saneamento básico ele é diretamente relacionado à saúde das pessoas, à saúde da população. E não tem, Butujuru, não tem esgoto, né? A gente está falando disso. Então, a desigualdade social, ela reflete sim nesse número, e a gente confirma isso quando a gente tem acesso a esses números que o Paulo falou, que Mogi das Cruzes, Jundiapeba e Nova Jundiapeba lideram o número de mortes em Covid, por vários fatores. Eles não têm acesso à máscara, não têm acesso ao sistema de saneamento básico, não têm acesso à informação, né, que a gente já tinha conversado lá no início, que a prefeitura pecou demais e não tem um serviço de informação, porque as pessoas dependem talvez só da TV ou talvez só da internet, só que hoje a gente vive num mundo de desinformação. Então tem gente que ainda acha que Covid não existe.
Tem gente que acha que se tomar vermicida vai matar o vírus. O vermicida é para vírus, para verme. Vírus a gente não mata, vírus a gente controla os sintomas, a gente melhora aquilo que o vírus faz de causa, né? A causa onde o vírus destrói no organismo. Então, se é o pulmão, a gente vai tomar um remédio para aquilo. Não é para matar o vírus. Então, não adianta você tomar vermicida, não adianta você tomar bactericida, não adianta, né? Então, as pessoas, elas escutam essas informações na internet ou de outras pessoas e elas acabam achando que aquilo é verdade, mas a informação de verdade não chegou para eles. Então, a informação não chega, a prefeitura não mandou a informação. Às vezes, pode até ser que chegou a fiscalização, mas chegou já de uma forma truculenta, mas a pessoa não tem esse acesso à informação. Então, a gente está falando de uma desigualdade que ficou estampada nesses números, onde tem maior número de mortes, maior número de infectados, é onde a gente não tem acesso aos equipamentos públicos, inclusive. Então, uma pessoa, se ela imagina que ela tem Covid, ela tem que ter o dinheiro para estar vindo em Brás Cubas, né? O hospital que é mais próximo, para pagar a condução. R$ 4,50 para vir, R$ 4,50 para voltar. Essa pessoa, de repente, ela não tem acesso, né? Não tem condições de comprar o pãozinho para o café da manhã. Então, a gente está falando de um problema muito mais grave do que apenas só agora na Covid. É um problema que já vem de muitos anos e a gente percebe que Mogi, né, Mogi das Cruzes, é uma cidade que tem muros muito bem definidos, muito claros e muito bem definidos. A estrutura de Mogi, ela está sendo feita para a elite. Todos os lugares que vão ter condomínio de luxo têm uma estrutura adequada. Todo lugar que vai atender a população de baixa renda tem lá, eu vou inaugurar UPA, vou inaugurar creche, vou inaugurar, agora tá na moda inaugurar campinho de futebol, né? Mas não dá uma estrutura muito maior que isso para as pessoas, que é para elas entenderem o papel delas enquanto cidadão, que é para elas entenderem o que realmente é essa epidemia, como elas se previnem, por que tem que se prevenir, enfim, informações de fato reais. E aí, não adianta a gente também, como o Thiago falou, cobrar dessas pessoas determinados comportamentos se o poder público abandonou essas pessoas há muito tempo. Realmente. Estamos aqui, né? Queria só falar com o Thiago, antes de mudar um pouquinho só aqui do assunto. Thiago, você conviveu comigo lá no seminário, né? Tivemos lá junto com o seminário, tudo. Um ano. Sim, Ficou, um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses, né? De seminarista, tudo. Você saiu do seminário, né? Está agora numa religião, vamos pôr, africana, né? Vamos colocar assim, e também você também colocou também como gay. Isso assumiu. Mesmo. Isso mesmo? Qual foi essa mudança da sua vida, assim, tão radical? Porque uma pessoa que queria ser padre e, de repente, mudou radicalmente, né? De uma hora para outra. Eu já sei, já vi sua história, você contou, mas tem pessoas que ainda não conhecem, né? Porque tanto. Então, mudança repentina. E também de um partido, né? Que você está se candidatando, para Podemos, né? E de vez ser um partido lado, por exemplo, LGBT, né? Um partido de esquerda, afrodescendente, uma religião, partido de esquerda, e você foi para um partido, não vou dizer direita, né? Mas tá por ali. Bom, você poderia... Vamos lá, na realidade ninguém vira nada, né? Eu só tinha algo reprimido dentro de mim, então foi um grito de liberdade. Eu até falo que eu agradeço muito ter estado no seminário, porque lá para mim foi o grito de liberdade para minha felicidade. Foi de lá que eu saí e falei, não, eu sou o que eu sou e não interessa nada para ninguém.
entendeu? Então, assim, saindo do seminário, eu dei meu grito de liberdade. Após um ano, eu conheci a Umbanda. Depois, um ano depois, eu conheci o Candomblé, me iniciei na religião. E hoje estou aí com as duas religiões como matriz da minha vida mesmo, como aquelas que eu sigo, mas amo a todos, sem distinção de religião, sem distinção de nada. Eu amo todo mundo, tá? Quando você tocou no assunto do partido, é uma pergunta que todo mundo me faz, mas aí agora eu pergunto para quem está aí do outro lado, né? Se a causa LGBT, se a causa da religião de matriz africana é uma bandeira somente de esquerda. E não é, cara. Eu luto por pessoas, eu luto por seres humanos, eu luto por essência, sabe? Não luto por cor de pele, não luto por sexualidade, não luto por gênero, eu luto por pessoas. E eu sempre busquei o respeito, o amor, eu sempre busquei a igualdade entre as pessoas. Automaticamente, eu não estou aqui levantando bandeira de direita ou esquerda, porque até acredito que na evolução que nós estamos, nós temos que entender que nós temos que seguir o que a pessoa faz e as propostas que a pessoa tem e deixar de lado essa questão ideológica de direita ou de esquerda, sabe? Tem que parar com isso, porque se o outro segue Bolsonaro e eu sigo Lula, eu não vou falar com bolsonarista, não, gente. Cada um tem a sua liberdade de expressão, vivemos numa democracia, onde a pessoa expõe da maneira que ela quiser, entenda da maneira que ela quiser. Cada um tem o direito e a liberdade de expor a sua opinião. Então, assim, eu escolhi o Partido Podemos e amo demais estar nesse partido, porque é um partido limpo, um partido de transformação, um partido que luta por um mandato, né, de participação, entendeu? Então, é isso que me fez me encantar pelo Podemos, sou extremamente representado dentro do partido, temos pessoas maravilhosas LGBT se candidatando pelo partido também, dentre elas a grande, maravilhosa transexual Renata Peron, que é famosíssima no estado de São Paulo. Ela também veio para o lado, conosco, para o partido de centro, que é o Partido Podemos, aonde juntos nós estamos como conselheiros estaduais da diversidade, trilhando mesmo um novo caminho, uma nova representatividade LGBTQIA+, dentro do Partido Podemos. Mas eu quero frisar bastante, independente de bandeira, quem for eleito, luta por pessoas, por cidadãos, quem legisla pela população, não legisla por causa específica nenhuma. Ou você está lá para lutar por todos, num todo, ou não tem o porquê você entrar. Entendeu? Só para esclarecer algumas dúvidas, né? Professor Paulo? Professor Paulo, queria falar alguma coisa? Pode falar, Diogo. Não, era eu. Então, aproveitando... Posso? Pode falar, Diogo. Aproveitando o ensejo aí, assim, a pergunta vai para o Thiago e para a Cíntia, né? Para os dois ali. Saiu a última pesquisa, ou melhor, a primeira pesquisa, né, pensando em 2022, do Instituto Paraná Pesquisas, que colocou que em todos os cenários políticos, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele vence todos os candidatos, né? Inclusive colocaram Lula, colocaram Ciro, e aquela questão toda. Dentro desse contexto, nós estamos vivendo um período de uma onda conservadora muito forte. E nós estamos numa cidade que é Mogi das Cruzes, uma cidade amplamente conservadora, né? Daí, a pergunta para os dois representando dois segmentos importantes da sociedade, a questão LGBT e a questão das mulheres. Como que vocês enxergam esse momento? Por um lado, aí a pergunta específica para o Thiago e depois uma para a Cíntia. Para o Thiago, né, você não acha que tem uma certa contradição, assim, você ser LGBT, né, você colocou muito bem suas palavras aí, você é LGBT, você disse que vai defender a causa LGBT, ao mesmo tempo, o Caio Cunha não gostou disso que eu falei, mas é uma realidade. O Podemos, ele não está lá no governo, mas ele vota sempre com o governo, né, todas as pautas, e nós estamos presenciando um governo que ele tem votado na ONU, junto com a Arábia Saudita, junto com países extremamente homofóbicos, machistas, né? Aí eu queria ouvir o primeiro ponto de vista do Thiago sobre essa questão, e depois para a Cíntia é mulher, é professora, é ativista e está no PT. Cíntia, quais são as dificuldades aí da esquerda nesse contexto? Principalmente aqui em Mogi, que até hoje
eu sou novo em Mogi, se eu estiver falando alguma coisa aí errada, vocês me corrijam. Eu não lembro de prefeito petista aqui. Vereadores, a gente tem o Valverde, o Iduígues, e são pouquíssimos, né? Então, quais são, quais são os desafios dessa esquerda, né, petista, principalmente, com todo o estigma, com essa onda conservadora? Tiagão, começa aí, meu parceiro, vamos lá. E, ó, Tiago, o pessoal... Oi. Tiago, desculpa, o pessoal do Fora LGBT tá em peso aqui comentando. Então, é seu momento aí. Na realidade, cara, essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Em relação a disserem que o partido é apoiador do Bolsonaro e volta a favor. Bom, gente, todo mundo sabe que não é base aliada, não está fazendo parte do governo, entendeu? Automaticamente faço parte de um partido de centro que há o diálogo entre os dois extremos, tá? Eu não sou a favor do atual prefeito, todo mundo sabe, sempre deixei isso muito claro. O que me encantou pelo Podemos foi a filosofia que eles tinham, foi a forma de encarar a política e, principalmente, graças a Deus, eu faço parte de um partido limpo, que não tem nenhum escândalo de corrupção, que não tem nenhum escândalo envolvendo. Você pode procurar os líderes do partido, você não vê nenhum escândalo envolvendo eles, tá? E, assim, eu sempre vou falar e vou poder dar respostas a vocês das votações a qual eu fizer, entendeu? Infelizmente, existem alguns, como dentro de qualquer outra organização política, que pende para um lado ou pende para o outro. Alguns não seguem a linha do partido, mas é muito simples, cara. É só parar, pesquisar e verificar. Nós não fazemos parte da linha, da base aliada do governo Bolsonaro. Eu tenho a minha posição particular, entendeu? Que a minha posição particular é não ser apoiador do atual governo, todo mundo sabe disso, mas independente de qualquer coisa, vendo todo o fundamento do Podemos, ele, para mim, foi o partido que mais representou as minhas ideias, até porque eu não sou a pessoa que grita para todos os cantos, eu não gosto da exposição que acontece com muitos casos, eu não sou a favor da lei do cancelamento que acontece dentre grandes partidos de esquerda, não partidos de esquerda, mas grandes movimentos, né, os extremistas do movimento que querem fazer isso acontecer. Então, por ser assim, eu escolhi sim ser do Podemos. É uma pergunta que muita gente me faz, mas hoje eu me resguardo a levantar a bandeira do partido ao qual me acolheu. Hoje venho traçando um histórico diferenciado dentro do partido. Eu vi aqui que tinham comentários falando do Feliciano, né? O Feliciano foi expulso do Podemos, graças a Deus, ele não faz parte do Podemos. O pastor Lucena, ele está no Podemos, sim, ele veio, se filiou, mas não existem casos, assim, expostos dele afetando alguém ou xingando alguém, e também vocês podem ter certeza, se algum deles fizer algo que for de encontro àquilo que eu acredito, eu também vou ser contra, eu também vou dizer, porque não é porque faz parte da mesma bandeira que eu vou ser obrigado a baixar a cabeça para tudo. Bom, vou começar falando da pesquisa, né, que o Diogo falou. Eu li bem superficialmente, porque estou na vida corrida, a gente acaba perdendo muita coisa do noticiário. Eu desacredito totalmente nessa pesquisa. É impossível o Bolsonaro estar ganhando de qualquer outro candidato, eu duvido. Nós temos aí na presidência da República uma pessoa que... É difícil até definir, né, gente? Eu vi uma figurinha dele correndo atrás de uma ema com uma caixinha de remédio de cloroquina na mão e eu me espantei, sabe? A gente não sabe se tem um presidente ou se tem um palhaço no Planalto Palácio do Planalto. A gente fica até meio assim quando fala dele, né? Ele é um indivíduo que não representa nenhum segmento da população brasileira, é totalmente preconceituoso, homofóbico, exterminador de direitos. Com certeza ele está ali ainda porque ele representa o interesse de alguém, mas não da população. E se a gente for analisar que as pessoas que votaram nele, muitos se arrependeram, muitos têm vergonha de falar que votaram.
uma parte continua fiel a ele, mas aí eu costumo dizer que já virou até seita, porque é impossível as pessoas não verem as atitudes que ele toma enquanto governante e acharem que aquilo ali é normal, que é de uma pessoa normal, que é de uma pessoa que tem o cargo de chefe de Estado, enfim. Ele não me representa, ele não representa a maior parte da população, e ele foi eleito por pessoas anti-PT e por pessoas que queriam transformação, mas acharam que ele, de repente, era capaz para estar fazendo essa transformação. Porém, o número de abstenções, o número de votos brancos, o número de pessoas que não foram votar e votaram nulo, foi muito superior. Então, a gente tem aí nos números o fator claro de que ele não representa a maior parte dos brasileiros. Ele foi eleito por uma minoria, né? Mas foi eleito democraticamente, apesar, né, de tudo que a gente sabe de campanhas, enfim, das fake news e todo o restante. Falando na política municipal, Mogi das Cruzes é uma cidade coronelista, é uma cidade conservadora, é uma cidade que totalmente preconceituosa. Eu ouvi essa semana e fiquei totalmente chocada, né, que as pessoas que foram para determinado bairro, que moravam em outro bairro, que fizeram aquele bairro virar e ficar um bairro ruim de se morar, ou seja, um preconceito até com pessoas de outro bairro da própria cidade. Muito preconceituosa a nossa cidade. O que me fez estar no Partido dos Trabalhadores, eu, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto pessoa que estou sempre na luta, né, por direitos e por conquistar e ampliar os direitos, sempre tive uma posição muito bem definida, posição de esquerda, mas eu nunca havia me filiado a um partido político, até porque eu sempre trabalhei nas eleições, e a gente que é professor, até, né, muitos trabalham nas eleições e gostam, é uma atividade legal e não podia ser filiada, então eu uni o útil ao agradável, sempre fiz a luta política, porém, nunca dentro de uma política institucional. Recebi convite de outros partidos para estar disputando uma vaga na Câmara Municipal. Houve até a intenção de fazer acordos com cargo e dinheiro para a campanha, mas eu não aceitei por alguns motivos, né? E dentre esses motivos eu já até falo da atuação do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal de Mogi. Então, se eu tive uma projeção, né, como a mulher que travou uma luta contra o valor do IPTU, né? Eu fui a voz feminina nessa luta e que eu continuei e ainda continuo, porque a gente tem ação no Ministério Público até hoje. Se eu travei essa batalha e recebi um convite, né, que aos olhos de muita gente seria um convite atrativo para estar participando, né, dessa luta, para mim não foi atrativo, porque são pessoas que não leram uma lei, que não analisaram o impacto que aquela lei teria na vida da população e que simplesmente por um acordo entre o prefeito, entre a elite econômica da cidade, votaram independente do resultado, né, que viesse a ter para a população. Então, seria uma luta totalmente incoerente, né? Eu lutei, tive uma projeção e aí na hora do vamos ver, eu pulo de barco, porque eu, dentro do Partido dos Trabalhadores, teria menos chance, teria mais discriminação, né? O que eu ouvi, você sabe que dentro do PT vai ser muito difícil, você vai perder muitos votos por ter ido para o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não quero uma coisa fácil, eu quero uma coisa real. Então, eu escolhi o Partido dos Trabalhadores justamente pela atuação que os vereadores do partido tem na Câmara dos Vereadores, sempre sendo oposição de fato ao que a gente tem no município há anos, né? São ciclos e mais ciclos do mesmo grupo liderando a cidade. E o Partido dos Trabalhadores tem em todas as votações importantes para a população uma postura junto com o povo. Então, independente de qual seja a votação, no aumento do desconto previdenciário, né?
é a posição coerente, posição coerente e a posição a favor da população. Então, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Sendo mulher, a gente já tem os desafios normais, né? Normais, de ser mãe, de ter o trabalho, né, formal, sou professora, acumulo cargos, como a maioria dos professores, salário ruim, defasado, então obriga a gente para poder manter a família, a ter 2 cargos, e com todas essas dificuldades eu aceitei, porque eu faço um trabalho também com mulheres, que eu até não falei no início, para levar a educação em direitos para as mulheres da periferia, para toda mulher se entender como um agente político, para entender a importância do voto feminino, porque nós temos 53% de eleitoras na cidade e nós temos apenas uma mulher na Câmara, e uma mulher que não representa as mulheres, porque ela entrou por ser protetora animal, e aí quando você tem votações importantes que vão impactar na vida da mulher, ela vota contra, né? E a gente precisa de mulheres para estar representando. Então, as mulheres, durante toda a história, né, nós fomos excluídas, e a gente precisa dessa paridade de gênero dentro da Câmara Municipal também, né? Não acontece num contexto geral no país, nós somos um país atrasado, nós estamos atrás de países africanos, que são países miseráveis, em número de mulheres no legislativo, na política, no contexto geral. E a representatividade da mulher, ela tem importância, e a gente tem que levar isso para toda a população, sobretudo para as mulheres, entender que a representatividade, né? Eu vou estar representando a mulher, e por estar representando a mulher, eu vou estar idealizando e construindo políticas públicas para toda a população, mas atendendo, sobretudo, nós mulheres que fomos excluídas da vida política por anos. A gente tem aí, há décadas, a mulher nem podia votar, e hoje a gente ainda tem, infelizmente, essa defasagem, e a gente precisa dessa paridade de gênero dentro da Câmara Municipal. É um desafio, porque, apesar de ter muitas mulheres pré-candidatas hoje, a gente sabe que a maioria não tem um suporte do partido, não tem um suporte de colegas, né? Às vezes não tem suporte, muitas vezes, nem da própria família, e as nossas dificuldades são muito maiores do que as dos homens, por a gente já ter aí a dupla, tripla jornada de trabalho, mesmo sendo remoto, né? Aumentou muito o nosso trabalho, mas a importância da participação da mulher dentro da política institucional e fora, para trazer outras mulheres para essa luta e para lutar junto com a gente na busca por votos e na busca por vagas na Câmara Municipal, tem que ser constante, porque, infelizmente, a gente tem mulheres que não entenderam esse papel ainda. E eu escolhi o Partido dos Trabalhadores por ter a garantia de que é um partido que, apesar dos erros, porque houve erros, né, que apesar dos erros, é um partido que se encaixa dentro dos meus ideais enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto pessoa que busca um partido democrático, que respeita as liberdades individuais, que busca aí uma luta incessante, né, antirracista, anti-homofóbica, enfim. E em Mogi a gente tem, por exemplo, uma cidade que engaveta um plano importantíssimo para a população LGBT, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT, por exemplo. Mogi não tem uma Secretaria da Mulher e nós somos uma cidade com quase 500 mil de habitantes, onde, né, mais de 50% é formado de mulheres. E é uma cidade que precisa de pessoas para representar esses segmentos e que precisa, mais do que isso, pessoas que sejam a voz e que batalhem e que tenham voz ativa e que busquem, né, para que essas políticas, para que primeiro, né, a representatividade e para a gente poder, então, conseguir o nosso espaço, conseguir o Conselho de Políticas Públicas para a População LGBT, a Secretaria da Mulher, centros de referência para a mulher em caso de violência doméstica, geração de renda para mulheres que são chefes de família e que hoje, infelizmente, número de desemprego entre as mulheres é um absurdo e elas chefiam as famílias, enfim. É um partido que eu tenho certeza que eu vou ter voz e que eu vou poder batalhar pelas políticas públicas que eu tenho certeza
que são fundamentais na vida das mulheres, na vida da população LGBT, enfim. Por isso escolhi o Partido dos Trabalhadores, sem medo nenhum de ser afrontada e de infelizmente perder votos pelo nome do partido. Então, vou passar para o Paulo Cubas. Paulo? Pode falar, Paulo. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Uma outra questão que surge aqui nesse tema dos partidos e do conservadorismo e tudo mais, é a relação do Bolsonaro e da militância bolsonarista, né, em grande medida, com o setor mais conservador no campo religioso, né? Sobretudo no meio evangélico ali, né? E também entre os católicos mais fundamentalistas ali da renovação carismática e tal. Tem algumas questões assim, materiais, né, que a bancada evangélica sempre esteve no Congresso para realizar esses anseios, né? Acesso à concessão de rádio e TV para as igrejas, né? Para líderes religiosos, etc. E isenções fiscais de todos os tipos, né? As igrejas, como a gente sabe, não pagam impostos no Brasil, né? Não paga imposto de renda, não paga IPTU, se tiver um carro no nome da instituição, não paga IPVA também, etc. Né? Então, essa bancada ela vai sempre estar lutando nesse sentido para manter esses privilégios e ampliá-los cada vez mais. E essas instituições, muitas vezes, não honram os seus compromissos trabalhistas com seus funcionários. E isso já acumula uma dívida com o governo federal, com a Receita, né? Com a Previdência Social, principalmente, de mais de 460 milhões de reais. A igreja que mais deve é a igreja daquele missionário R.R. Soares, né? Que passa de 100 milhões, só a igreja dele, em problemas trabalhistas com pessoas que trabalharam na igreja e tudo mais. E há um lobby, o Bolsonaro ele é partidário desses grupos também, né? Ele ajuda esses grupos em troca do apoio desses caras nas instituições para ele conseguir se manter ali, manter uma base ativa e tudo mais. E eles pressionam ali para ter perdão dessa dívida. E o Bolsonaro está fazendo isso. Ele está pressionando a Receita Federal para perdoar essas dívidas com as instituições religiosas. É interessante esse processo, porque a troca ali são milhões de votos, né? E pesquisas mostram que o apoio entre os bolsonaristas, os que mais apoiam ele, os que apoiam 100%, ele pode falar o que quiser, não importa o que ele fale, eles vão apoiar, a maioria dessas pessoas tem uma ligação com alguma igreja dessas, né? Então tem uma ligação muito forte ali, muito profunda, né? E eu queria saber de vocês como construir uma ponte para dialogar com esse setor, que é aquele cidadão que sofre com os problemas do sistema, né? Com a falta de acesso à saúde, né? O morador lá de Jundiapeba, ou lá do Novo Horizonte, do Piatã, mas ele tem a religiosidade dele ali, conservadora e tudo mais, que está ligado a essas igrejas que apoiam o Bolsonaro, só que ele sofre com os problemas do sistema, né? Gerido por esses caras também junto há muito tempo. Só que não se dão conta disso. Como dialogar com esse setor? Né? Essa é a questão. Um outro dado, só para a gente poder incrementar aqui, ó, 30 milhões de reais o governo federal gastou ajudando redes de televisão ligadas a esses pastores. Né? Que se você fizer um cálculo, foi feita uma pesquisa também, a programação que mais tem número de horas na TV brasileira, contando todos os canais, é a programação religiosa, cristã, sobretudo, né? Isso somando as TVs católicas e evangélicas. Se você passa nos canais de TV, você vê, principalmente mais à noite, na madrugada, quase todos eles têm que estar com programação religiosa, né? Alguns, porque a TV, como um todo, é de uma instituição assim, né? De um líder e tal, ou uma outra TV que não é, mas vende aquele horário para uma instituição dessas. Então, eu queria saber como dialogar com esse setor, como fazer esses setores abrir uma reflexão ali, né, para fazer com que isso se transforme, né? Porque senão
é bem complicado. Quer começar, Cíntia? Pode ser. Pode. Bom, a nível federal, isso é muito difícil, né? Teriam que ser as megas estruturas aí de partido para estar pensando numa solução, né? É um problema que está estampado, a gente sabe o quão essas grandes igrejas, que na realidade são grandes empresas, são prejudiciais, né, para a nossa democracia. Como empresas, têm todos os benefícios de isenção e também não tem nenhum dever, né? Não agem sob nenhum dever de cidadão. Mas a nossa aqui, a nível municipal, o que a gente pode fazer e o que eu tenho procurado fazer enquanto cidadã desde 2018 é essa educação popular. Eu acho que a esquerda, ela pecou muito no sentido de deixar as bases de lado, sabe? Tirar o pé do barro e ocupar, né, a parte intelectual, ficar só a nível intelectual. Os maiores intelectuais, as pessoas que eu mais admiro, né, são de esquerda. Mas é o momento da gente deixar um pouquinho a parte intelectual e lembrar que as bases, né, esse pessoal que não tem esgoto, que não tem água, que não tem acesso a uma informação de verdade, são essas pessoas que foram cooptadas por esse segmento de empresas evangélicas, né? Não vou dizer da fé evangélica, mas das empresas evangélicas. O espaço que a gente deixou de ocupar passou a ser ocupado por essas instituições. Elas passaram a, entre aspas, zelar por essas pessoas e hoje elas detêm o controle dessas pessoas. Então, a gente vê que um dos motivos do Bolsonaro ter chegado à presidência da República é por muitas igrejas evangélicas em pleno culto, sabendo que isso é ilegal, passar lá um telão do Bolsonaro e fazer propaganda dele. Né? A gente acontece isso na eleição municipal. Muitos candidatos vão à igreja só para buscar voto. E as igrejas se sentem na obrigação de fazer campanha para candidato. Isso ainda aqui em Mogi. Isso acontece mesmo sabendo que é ilegal. Então, púlpito não é local de voto, né? Onde é o local de voto? E que a gente tem que buscar o voto, mas não buscar o voto na urna eletrônica, mas buscar pessoas que passem, que se tornem cidadãos conscientes e que entendam a importância do voto. A importância dele votar em alguém que represente as suas necessidades, que represente as suas angústias e que quando chegar lá vai lutar por políticas públicas para que supram as suas necessidades. É justamente junto com essa população que a gente deixou de lado. Então, desde 2018 eu faço isso, e é trabalhoso, né, demanda tempo, mas é nós estarmos junto com essas pessoas, é nós ensinarmos essas pessoas que a vida dela dentro da igreja, né, como fiel, é uma. A vida dela fora da igreja, como cidadão, é outra. Que o voto dela não tem nada a ver com aquilo que ela faz dentro da igreja dela. Né? Na igreja dela, ela exerce a fé dela. Uma fé é um direito constitucional, mas que ela não tem que ouvir o líder religioso, e aí eu já abro até para outras religiões, porque infelizmente foi um fenômeno, e por mais que seja difícil acreditar, né, em todas as religiões, aconteceu esse fenômeno do líder religioso fazer campanha pró-Bolsonaro, e aí a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a fé está lá na igreja e que o voto dela, que o papel dela enquanto cidadão, enquanto luta por direitos, é fora. É na política, que muitas pessoas estão desanimadas e não querem mais discutir, mas que a gente precisa discutir uma política transformadora, uma política que pense nas pessoas, uma política e, acima de tudo, incentivar as pessoas a participarem mais da política e entrarem até, né, estudarem, se formarem e entrarem na política institucional para a gente conseguir ocupar esses espaços dessas pessoas que se aproveitaram da religião para poder conquistar o espaço político, que é o caso do Bolsonaro e o caso de muitos outros, inclusive em Mogi a gente tem pessoas aí que têm como curral eleitoral
as igrejas. E é nesse segmento, é lá, com o pé no barro, com o pé comendo poeira, tomando uma água no lugar mais favelificado que você encontrar. É ali que a gente vai conseguir resolver esse problema. Se todas as cidades, se todas as pessoas que têm esse pensamento fizerem isso no município que mora, a gente vai conseguir atingir a nível nacional essa consciência de que as igrejas hoje são negócios. E elas vão entender isso e elas também vão questionar os líderes, e os líderes religiosos vão tomar a essência lá da religião, ou, né, da fé que elas seguem. Então, a primeira pessoa precisa se entender separar, né? E depois ela vai ter como ela mesma questionar esses pastores desse tipo de situação, que está tirando dinheiro da boca das pessoas, que está tirando a verba que poderia estar indo lá para o saneamento básico, está sendo perdoada em 30 milhões de reais, por exemplo, de processos trabalhistas com um pastor, né? Um líder religioso. Aí, então, a gente tem que entender que é na base, na periferia, é nas pessoas, somos nós que temos que começar essa revolução, porque agora vai ter que ser uma revolução. Na realidade, eu acredito que a gente tem que começar, como ela disse, na base mesmo, porque se nós largamos as pessoas ao esmo, não damos o mínimo para elas, elas são acolhidas por alguém. E é a partir desse momento que entram as instituições religiosas e acabam acolhendo essas pessoas. Eles colocam um cabresto, infelizmente, essa é a realidade, né? Tenho bastante conhecimento dentro da igreja evangélica, bastante conhecidos na igreja católica, são pessoas maravilhosas, não estou generalizando em todos, mas nós sabemos que nós temos esses líderes que têm esse poder de colocar esse cabresto nas pessoas, né? Mas para que a gente consiga transformar essa ideia que as pessoas têm de transformar igrejas em curral político e pedir voto para as igrejas, tem que começar ali, a cultura tem que mudar, através desse momento que eu começo a dar o básico para essa pessoa, para que ela se sinta acolhida pelo município em si, e não se abra a receber a ajuda de uma outra instituição, e que as pessoas passem a entender que Constituição é uma coisa e doutrina é outra. Livro doutrinário jamais poderá ser um livro de Constituição, e a Constituição Federal jamais poderá ser um livro doutrinário. Nós vivemos dois submundos, não temos como invadir ao outro, sabe? Então, o que acontece em grandes extremos é isso, as pessoas não entenderem que existem os dois lados. Então, assim, todos os extremos pensam assim. É um extremo que quer que a doutrina entenda a Constituição e passe a fazer a Constituição valer dentro da igreja. É a Constituição querendo, muita gente que é extremista na Constituição, querendo que a doutrina ela deixe de existir para que a Constituição exista dentro da igreja. Então, assim, são dois extremos brigando o tempo todo e sem entender que existe essa diferença. Eu acho que tudo vai mudar e nós vamos conseguir fazer com que esses locais não se tornem esse curral político, esse campo maior de proliferação das pré-campanhas e das campanhas políticas, a partir do momento que a gente conseguir fazer com que essas pessoas passem a entender isso. É um trabalho árduo. Eu que sou de uma religião de matriz africana, sei o quão difícil que é levar a essas pessoas até a diferenciação, porque nós também sofremos um grande preconceito quando nós dizemos qual é a religião que a gente representa. Então, às vezes, para você colocar na cabeça dessa pessoa que o Deus é o mesmo, é muito difícil por toda essa questão de cultura mesmo, a questão cultural que o Brasil carrega, infelizmente existe, o trabalho é muito árduo. A partir do momento que a gente conseguir mudar essa chavinha, mudar a cabeça das pessoas e colocar na cabeça delas a laicidade do país, e que existe a diferença do que ela faz dentro da igreja para o que ela faz lá fora, nós vamos ver que tudo isso vai mudar. Não vai ter mais político que vai perdoar dívidas para poder conseguir essa reeleição. Nós sabemos que o grande campo, né, do eleitorado do atual presidente foi dentro das religiões em si, mas é por isso mesmo, porque eles acreditaram na mudança, né? As pessoas estavam ansiando por uma mudança, por uma transformação no país,
e viram que, através até muitas vezes da boca do próprio pastor, saía que ele era mudança, então eles já são fragilizados, eles já estavam passando por problemas, já passavam por um descaso muito grande, eles acreditaram neles, porque eram eles que estavam dando o mínimo para eles. Tudo vem de baixo. Quando a gente começa a consertar esse mínimo que eles precisam, nós não vamos dar brecha para que outros entrem, e assim conseguimos mudar essa cultura, ensinar a eles que existe essa diferença. Aí, com certeza, essa questão do curral eleitoral de extremo religioso não vai precisar acontecer. Realmente, né, deu para esclarecer um pouco a questão religiosa aí, né, que Mogi é bastante tradicionalista, né, você pega os números de católicos, são bem maiores, não só Mogi não, né, acho que o Brasil todo, completamente aí, e só que está vindo um segmento aí, né, evangélico que está crescendo muito, né, por causa do presidente, né, eu acho que ele atrai bastante também, querendo. E a cidade aqui... Só para provocar você um pouquinho aí, tá? Pode? Tá. Pode. É sobre o seu... Qual o seu ponto de vista sobre o Fórum LGBT? Porque você fazia parte, faz parte ainda? Ou... Não, na realidade, eu nunca fiz parte do Fórum LGBT, mas é um movimento maravilhoso na cidade, que é um movimento atualmente que é o único que representa a classe LGBT dentro da cidade, né? Então, assim... É um movimento muito forte e que representa muito claramente as condições, sim, LGBTQIA+, aqui no município, e não tenho nada contra, gosto muito de todos, entendeu? Não, posso ter a divergência de pensamento em algumas coisas, algumas vezes, mas admiro bastante o trabalho deles, conheço pessoalmente várias pessoas que fazem parte do fórum, não tenho nada contra nenhum deles, não. Muito bom. Diogo, mais uma pergunta para nós ir para nossas considerações finais, já estamos 1h30 já, né? O tempo passa aqui, só para matar isso aqui, sobre essa questão, agora você colocou que não tem nada contra o pessoal do fórum LGBT, né? É um fato. Sim. Ao mesmo tempo, o pessoal do fórum, eles têm te criticado muito, principalmente pelo apoio ao Caio Cunha, né? O Caio, ele foi nosso convidado aqui, ele falou um pouco sobre a questão envolvendo o fórum LGBT, sobre uma acusação de homofóbico que ele recebeu, ele se justificou aqui. Inclusive, ele colocou também que quem está sendo responsável pelo plano dele, né, o plano envolvendo a questão LGBT, que eu fiz uma pergunta para ele nesse sentido, falei, Caio, quais são suas políticas em prol da população LGBT? Ele falou, tudo isso daí é responsabilidade do Tiago Batalha. E aí, irmão, como é que faz aí? Ele jogou tudo nas suas costas, como é que fica isso aí? Na realidade, assim, respeito a opinião de todos, sabe? Sei que estou sendo criticado severamente pela minha posição nesse momento, mas eu assumi uma posição de transformação na cidade, levantei a bandeira e sou uma pessoa que encaro de frente todas as minhas escolhas e decisões. Mesmo estando disposto, exposto a receber críticas e ataques. Independente de qualquer coisa, vou carregar a bandeira com muita força, sim. Temos, sim, os projetos e os planos que vão entrar dentro do plano de governo do Caio. Um deles é o Conselho de Políticas Públicas LGBT na cidade, sim. Nós temos outros planos que nós vamos incluir dentro do plano de governo. E, assim, independente do lado que eu esteja, cada um enxerga da maneira que enxerga. Sabe, às vezes eu entendo demais, cara, a posição das pessoas, só que eu tenho os meus motivos particulares por levantar a bandeira da forma que eu levanto. Eu gosto muito do movimento ao qual eu faço parte, que é o Vamos Ocupar a Cidade, é um movimento apartidário maravilhoso, e é um movimento que nós nos unimos e escolhemos que iríamos ter junto conosco o Caio Cunha como pré-candidato a prefeito. Então foi uma decisão coletiva onde todos viram por bem colocar essa pré-candidatura adiante, entendeu? Então, assim, estou do lado dele, ele não teve, isso eu falo, por exemplo, a minha visão, tá? Para mim, ele não teve nenhuma atitude homofóbica até então, mas para muitas pessoas ele teve respeito à opinião de todo mundo que pensa dessa maneira, mas eu me resguardo a escolha que eu fiz pela transformação da cidade, e pode ter certeza,
embaixo de ataque ou longe de ataque, eu represento essa classe, eu sou LGBTQIA+, eu vou carregar essa bandeira, vou lutar pelos direitos da nossa classe, as pessoas querendo ou não, as pessoas me atacando ou não. Tirar de mim que eu sou gay, que eu represento a classe, ninguém pode. Então, assim, vai ter que, de uma maneira ou de outra, estar junto comigo, caso eu seja eleito, para que eu possa lutar em prol da classe. Então, que haja esse diálogo sempre, que haja essa paz entre as pessoas, que os ataques parem de existir, utilizem o momento que nós estamos passando para dizer propostas, para dizer melhorias, ao invés de ataques infundados. A política do ataque é uma política muito triste, entendeu? A política de quem ataca é uma política muito complicada. Eu acredito que o ataque, ao invés dele descaracterizar um trabalho, ele acaba ajudando o outro. Então, assim, não estou aqui para contra-atacar ninguém também, pelo contrário, estou disposto a ouvir, estou disposto a conversar, gosto de todos, não tenho nada contra ninguém, e estamos aí. Ô, Gerson, e se me permite, pode falar. Uma última pergunta para a Cíntia ali. Ô, Cíntia, você... Vou pensar. Um dos seus polos ali, o Gerson pensou, ele é bonzinho. Um dos seus polos ali de atuação, de militância, é Jundiapeba. Sim. E essa pergunta nós fizemos para todas as pessoas ali que lutam pela população de Jundiapeba aqui em Mogi das Cruzes. Jundiapeba é uma região aqui de Mogi que enfrenta muito essa questão da prostituição, principalmente essa questão da prostituição envolvendo a população trans, a população LGBT. Como que você pensa, né, nessa questão, se porventura for eleita vereadora em Mogi das Cruzes? Quais são os seus projetos para essa população? Bom, esse é um problema, acho que não só em Jundiapeba, né? É um problema geral. De modo geral, no contexto geral, a prostituição acontece porque é um refúgio, é o único meio que a mulher trans ou cis ela tem para garantir o seu sustento e, por vezes, o sustento até da família, né? Para a gente resolver esse problema, é somente através da geração de emprego, de renda e da autonomia financeira dessa mulher, né? Então, existem meios que eu falo que é muita falta de vontade política, porque existem meios de você resolver esse problema de geração de renda de uma maneira simples, né? Então, eu vou dar só uma pincelada, porque a gente também não tem tempo. Hoje é o dia da agricultura familiar, e com a agricultura familiar, com a preparação de pessoas e a utilização de espaços vazios, então, por exemplo, né, houve a desocupação, passaram um trator em cima de muitas casinhas e barracos, e aquele lugar está totalmente inutilizado até hoje. Já a gente está indo aí para 3 anos dessa situação. Então, a gente tem espaços vazios, ociosos, e a gente tem pessoas que precisam de renda. De repente, a gente está fazendo projetos, né, para estar ensinando essas pessoas a utilizarem a agricultura orgânica, que hoje em dia está na moda, e né, não está na moda, mas como ela é totalmente necessária para a segurança alimentar, e também é fundamental e é um jeito mais fácil e até rápido de você garantir a geração de renda para as famílias e para essas mulheres trans ou cis, né, que acabam indo para a prostituição como um meio de poder se alimentar e prover o seu sustento e o da sua família. E esse é um exemplo muito simples. Então, através de uma agricultura familiar, da agricultura orgânica, que não é simples, mas que é totalmente executável, é um projeto que dá para ser colocado em prática sem um custo muito alto, desde que você tenha pessoas que possam estar dando essa formação e depois, né, o apoio, o pontapé inicial para que essas pessoas aprendam e para que essas pessoas desenvolvam um projeto. Enfim, esse foi só um exemplo. Mas a gente resolve esse problema com geração de renda e a independência financeira. A gente consegue, talvez não na totalidade, porque aí a gente já tem outras questões que são históricas, né, que é até uma profissão, mas a gente, aquele pessoal, né, as mulheres
que fazem isso, né, que tem na prostituição o seu meio de sustento, elas vão ter meios e condições de poder tá saindo dessa vida. Muito bem. Deu para responder, Diogo? Tranquilo? Boa. Tranquilo. Boa, né? Então, vamos aqui, né, já se preparando já, né, para encerrar a nossa live, né? Então, queria aqui primeiro fazer as considerações finais, né? Queria que o Thiago Batalha aí falasse por que o cidadão de Mogi, o mogiano, né? Por que o mogiano deveria votar em você? Por que ele deve votar em você? Qual que são suas propostas, o seu ideal de vida para Mogi? Thiago, depois a Cíntia. Tudo bem? As considerações finais de vocês dois. Thiago? Beleza. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live, agradecer quem comentou, quem mandou pergunta, agradecer aos professores, mestres aí que usaram desse momento para nos entrevistar. Obrigado, me sinto lisonjeado mesmo por estar aqui na página de vocês, tá? Independente de qualquer coisa, o recado que eu quero deixar para todo mundo. Eu milito da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Não é fácil ser homossexual na comunidade, na cidade, não é fácil ser homossexual hoje em dia, e você dar a cara a tapa, levantar a bandeira dentro de lugares onde não é comum isso acontecer, mas você conquistar esse respeito e ser respeitado pelo que você é. Eu luto hoje pelo respeito e igualdade de todos. Não importa se seja LGBT, se seja negro, se seja evangélico, se seja cristão, não importa por quem seja. Eu luto por pessoas, eu luto por ser humano, eu luto por igualdade no ser humano. É óbvio que existem alguns lados que precisam ser vistos com outros olhos, mas eu estou aqui por todos, independente de qual seja a sexualidade, gênero, cor, religião. Eu penso e acredito no amor. Por que as pessoas devem olhar de uma outra forma para o teatro? Por todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido, por acreditar nas outras pessoas e, principalmente, por acreditar na igualdade e não acreditar nas diferenças. E não querer que apenas uma única classe seja beneficiada. Pelo contrário, para que todos possam caminhar lado a lado, para que todos entendam que o próximo precisa de ajuda, para que todos entendam que a gente precisa fazer uma transformação totalmente diferenciada. Então, eu queria fazer um convite a todos que aqui estão, se quiserem entender um pouco mais de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo pela cidade, que possam entrar no www.vamosocuparacidade.com.br. Lá conta um pouquinho de qual é o nosso histórico. Quem quiser conhecer também o trabalho do Thiago Batalha, pode seguir nas redes sociais, Thiago Batalha Oficial, no Instagram é @tibatalha. Lá tem todas as informações que vocês podem procurar saber a respeito dos nossos projetos. Também conto com a ajuda de vários voluntários, se você pensa em fazer ajuda ao próximo, se você quiser fazer parte dos nossos projetos sociais, nós também estamos precisando de ajuda, então deixo aqui o meu pedido de apelo, e dizer para você que está aí do outro lado, se você quer uma transformação na cidade, se você quer um município onde tenha... que legal, colocaram o meu site aqui, bonitinho. É o site? Não, é a página do Facebook. Né? A página do Facebook. Se você quer que o município tenha uma transformação, tem que começar de dentro para fora. Então, nós temos que mudar desde o executivo, o legislativo, para depois conseguirmos ter uma diferenciação em toda a parte do nosso município. Então, estão todos convidados a conhecer o nosso trabalho, e se você acredita nessa transformação, eu peço para que você nos acompanhe, nos dê a oportunidade de mostrar que pode ser transformado tudo a partir de Mogi das Cruzes. E como a gente gosta sempre de terminar, vamos para cima. Obrigado, viu, gente? É isso. Cíntia? Bom, então, agradeço a todos, né, aos professores, meus colegas de profissão, pelo convite. É um espaço importantíssimo, sempre falo isso, e no grupo do IPTU a gente fez isso nas eleições para deputado, depois eu até consegui um processo por conta disso, mas é importante a gente estar mostrando as possibilidades que as pessoas têm, porque infelizmente a gente vive num país em que as pessoas não
buscam saber quem são os candidatos e qualidades e projetos, enfim, né? Muitos ainda pegam um papelzinho na rua no dia de votar. Então, esse espaço é importantíssimo. Vocês estão de parabéns e que tomara que apareçam mais espaços para que a gente possa mostrar porque, né, nós nos dispusemos a tentar uma vaga, pleitear uma vaga na Câmara Municipal e, consequentemente, também os que vão estar pleiteando o Executivo. Bom, eu sou uma mulher, sou mãe, sou professora, trabalhadora. Eu tenho dentro de mim uma vontade muito grande de participar do processo de transformação. Eu sei que a gente vive um momento político muito difícil, mas que esse momento também trouxe muitas pessoas para essa reflexão. E agora as pessoas estão tendo oportunidade de conhecer, né, as pessoas que vão colocar lá na Câmara, no Legislativo, para estar representando os seus interesses, né, seus ideais, as suas angústias, as suas aflições e os seus anseios. E eu me dispus, porque ninguém nunca sabe tudo, mas eu tenho certeza, né, dentro de tudo que eu aprendi, dentro de tudo que eu vivi, da bagagem que eu tenho de vida, que eu vou ser uma representante de fato e de direito das mulheres, na busca, né, por tudo aquilo que a gente anseia enquanto sociedade. E aí eu falo das mulheres, mas a gente lembra que as mulheres, elas sempre têm uma capacidade de ampliar a visão ampliada em relação a todas as questões. Então, quando eu tiver em mãos uma lei, né, que eu vou analisar dentro dessa lei qual vai ser o impacto dela na vida dos homens, né, também, porque a gente não vai esquecer dos homens, mas das mulheres, das pessoas, das crianças, dos idosos, uma visão ampla em relação ao impacto daquela lei na vida das pessoas. E eu me sinto preparada para estar representando todos os segmentos da população, até porque quando a gente compara com o que a gente tem lá, que são pessoas que estão, homens no geral, né? Homens que estão lá há 30, há 40 anos, e que, quando você vai olhar, eles só sabem colocar nome de rua, fazer homenagens, e planos e projetos a gente, infelizmente, não vê, e a gente vê que a população está precisando, né, de inúmeros projetos, moradia, emprego, saúde, educação. A gente vê a desigualdade social na cidade crescendo, e a gente sabe que, se fora, né, como professora, como mãe, como mulher, como trabalhadora, como militante, eu consigo fazer alguma coisa para tornar a vida do outro um pouco mais leve, para tornar a vida do outro mais feliz, lá dentro eu vou poder idealizar, construir e executar políticas públicas que vão melhorar, de fato, a vida dessas pessoas. E se fora eu consigo fazer, lá dentro, com o poder da caneta, eu tenho certeza que eu vou poder fazer muito mais. Muito bem, Cíntia. Vai voltar com a sua. Queria agradecer a todos, né? Agradecer ao Thiago, né? Quando eu fiz o convite para ele já logo fiz, né, Thiago? Faz tanto tempo que nós nos conversamos, né? Faz tanto tempo que você veio e você já rapidinho aceitou o convite. Fico muito agradecido. Também agradecido também a Cíntia, né, Cíntia? Você também se colocou também logo na convite, que foi o Fabrício, né, que fez o convite. Foi Fabrício. Foi Fabrício. Hoje, no momento, ele não pôde estar aqui hoje presente por questões pessoais, mas queria agradecer por nome dele e por meu nome, sua presença também, viu? Foi muito bacana sua presença. E agradecer também a todos os participantes aí, né, que mandaram perguntas, que estavam aí questionando, né, dando parabéns, né, a maioria dando parabéns aqui para o Thiago, para a Cíntia, né. Não viu parabéns para você em jogo. Acho que esqueceram do 100. E nem pro Paulo. Mas deram bastante parabéns, né? Até a mãe do jogo. Faz parte. Faz parte, né? E queria agradecer. Ela é a primeira, tá ali, ó. Tá ali sempre ali. Ah, sua mãe, né? É a fiel, né? Dona Geralda.
Então. E falar, né, Diogo? Próxima live, dia 1º, é do... Então, próxima live é do candidato a prefeito aqui em Mogi, ou melhor, pré-candidato a prefeito aqui em Mogi, pelo Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Valverde. Contamos aí com a audiência de todo mundo, com a presença, tá? É um candidato de oposição, né? É um cara que vem fazendo um trabalho muito bacana lá na Câmara dos Vereadores, e aí tem a oportunidade agora também, né? De conversar um pouquinho com a gente aí. Agradeço aos 2 participantes, foram muito bem, Rodrigo, Thiago Batalha, Cíntia Secário, né? A gente colocou algumas perguntas ali que a população queria saber, né? E é isso. O Paulo, passa para o Paulinho aí, eu me despeço, né? Tamo junto. Vai lá, Paulinho. Só agradecer, né? Agradecer a presença do Thiago, da Cíntia, né? Tá participando aqui é sempre muito legal, muito bem dinâmico, né? O espaço e tudo mais. E sempre importante contribuir com a cidade, né? Com a reflexão, as pessoas terem o espaço também para falar, trazer suas propostas, serem confrontadas, né? Questionadas. A gente busca trazer aqui alguns dados para a gente poder refletir sobre eles também. É importante o espaço. Eu também agradeço por estar participando, os colegas me chamaram mais recentemente para participar aqui. E agradeço aos convidados de hoje, né? Pela participação e por todas as pessoas que acompanharam a live toda, né? Um abraço a todos e todas. Obrigado, gente. O espaço está aberto, quando vocês quiserem voltar aí, ó, quando forem eleitos, vem falar com a gente, vem bater um papo aqui com a gente, beleza? Com certeza. Combinado. Quero Obrigado, gente. Boa noite. Quem quiser conhecer né, o Thiago e a Cíntia, só entrar na página deles no Facebook, né, que eles falaram aí, aí você tem mais informações sobre o Thiago e a Cíntia. Então, quero agradecer, uma boa tarde a todos, obrigado, Cíntia, obrigado, Thiago, até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Falou.